Bora falar sobre Star Wars? Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E nesse vídeo, pra variar, nós vamos viajar por uma galáxia muito distante. Se tem um período da história de Star Wars que tá me fazendo ter vários surtos, é a Alta República. Essa era que se passa uns 200 anos antes das prequels é uma montanha-russa de emoções com altos e baixos para a Ordem Jedi. Ouso dizer que mais baixos do que altos. E o livro A Estrela Cadente, lançado pela Universo Geek, não é diferente. E se você é fã de Star Wars e tá curtindo a nossa jornada pela Alta República, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para um amigo, porque assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar a sua população, e isso é muito importante aqui no YouTube. Estou com uma sensação ruim. A Estrela Cadente é o terceiro livro da trilogia adulta da Alta República, e aqui nós vemos como a República e a Ordem Jedi estão lidando com os ataques Nihils espalhados pela galáxia. Enquanto frentes Jedi estão lidando com essas ameaças, o Farol da Luz Estelar passa a receber refugiados que sobreviveram às ações dos piratas. E os próprios Jedi que nós acompanhamos ao longo dessa jornada também estão lá para ajudar os civis a se recuperarem das perdas recentes. Mas Marchion Ro não vai deixar isso acontecer e vai preparar o ataque mais ousado até o momento. Assim, o Farol da Luz Estelar e todos que estão lá dentro vão se encontrar no meio da tempestade dos Nihil. E é uma tempestade terrível com a intenção de acabar com a visão que toda a galáxia tem sobre os Jedi e a República. A Estrela Cadente é o livro de conclusão da trilogia adulta, então possui uma carga dramática muito maior do que os livros anteriores. Com a intenção de encerrar um ciclo que se iniciou com o acidente do hiperespaço lá em A Luz dos Jedi, nós temos todos os personagens que acompanhamos até então reunidos aqui nessa história. Então sim, nós temos uma história com Stellan Giles, Elzar Mann, Orla Jarene, Bel Zetfa, Burryaga. Nós temos Burryaga aqui. Pra quem não lembra, o Burryaga é um Padawan Wu, que é o meu personagem favorito da Alta República. Eu tenho até medo de dizer quem é o meu favorito dessa era. Eu não seria tão precipitado se fosse você. Enfim, muito personagem num lugar só. Sabemos que isso não é um bom sinal e que iremos sofrer. E sofremos. Sofremos de um jeito que os livros anteriores não nos fizeram sofrer. Pra vocês verem como a coisa é pesada aqui. Porque os livros anteriores já arrasaram com a gente. Esse aqui, então, não me recuperei até hoje do trauma que esse livro me causou. Mas assim, aqui os Jedi e a República tentam entender a terminologia de tempestade dos Nihil para tentar desestabilizar o grupo e também tirar alguma vantagem do fato de terem duas reféns no farol. Anan, que deu a maior dor de cabeça no livro Na Escuridão, e Chance Yarrow, que também foi um problema no livro Fora das Sombras. Esses dois livros são da trilogia jovem, e essa movimentação de aliados e inimigos entre os livros só colabora para uma maior aproximação entre as narrativas, o que conecta ainda mais as histórias das trilogias dessa era. Temos novos personagens como Rigat Cole, que é um Jedi professor que gosta de ensinar padawans no templo. Mas agora ele precisa encarar os desafios da Orla Exterior. E mesmo enfrentando os Nihil, ele ainda considera uma sala de aula cheia de crianças mais desafiadora. E eu não poderia concordar mais com ele. Gente, vamos valorizar mais os professores, porque a maioria das pessoas não tem noção do que é uma sala de aula. E mesmo que os alunos sejam aprendizes Jedi, ainda são crianças e adolescentes, então não é algo pacífico. Além disso, essa história mostra que cada Jedi percebe a força de uma forma diferente. Eu gosto muito desse detalhe, mas não deve ser fácil para os padawans. Enquanto Elzar entende a força como um oceano, o Stellan a percebe como um firmamento de estrelas no céu. E geralmente, quando eles precisam se conectar profundamente a essa sensação, nós encontramos as descrições mais bonitas desse livro. O que também mostra o quanto seguir o caminho Jedi é desafiador. Ser um Jedi é um dever sagrado, mas a luz exige muito mais do que obediência e sacrifício. E é por isso que muitos Jedi passam por provações e precisam equilibrar essas provações com um conflito contra os Nihil. Enquanto Elzar Mann estava em seu retiro para retornar à luz e entender que emoções são normais, ele entende que negá-las não servia para nada. Que é normal um Jedi sentir essas emoções, mas ele deve ter controle sobre elas, não pode se deixar levar. Assim, nós temos conselhos bem pertinentes em relação a esse conflito emocional, algo que podemos levar pra gente também. Como o conselho dado pelo saudoso Loden Greatstorm, que é tolice lutar contra a raiva, ou lutar contra um Wookiee. E antes de eu entrar no ponto dos outros personagens, né, ainda falando sobre os Jedi, eu preciso falar sobre o Stellan, que ele tem seu grande momento aqui, tá? E assim... Gente, eu sou muito apaixonada por ele. E a culpa não é minha se Star Wars só inventa Jedi galã. E aí eu sou obrigada a ir contra a Ordem Jedi, né? Contra as regras da Ordem. Porque assim, ele é muito apaixonante, sério. Mas em meio à gravíssima e imensa crise no farol,
alguns civis que estão presos ali acabam roubando a cena. Diante de Jedi e Nihils, os civis são mais carismáticos e acabam conquistando seu espaço mesmo em meio a tanta tensão. Inclusive, Aff, Leox e Geodo estão de volta. Quando eu falo que esse livro reuniu todo mundo, é porque reuniu todo mundo mesmo. E pra variar, as melhores tiradas são do Leox, que já chega dizendo que a República vai dar uma voadora nos Nihil. Gente, isso é muito bom. O Leox, também como um navegador experiente, mostra todo o seu talento ao utilizar instrumentos antigos de navegação. Algo que os jovens acostumados com o computador resolvendo tudo não conseguem usar. Esse lance de fazer as coisas da maneira antiga é legal e combina com o personagem. Além de ser um baita retrato da nossa própria sociedade e das diferenças geracionais, principalmente em relação à tecnologia. Eu estou aqui para exaltar o Leox, já que é ele que chega à conclusão de qual é o problema no farol que está fazendo a força ser bloqueada. Porque temos isso também. Mark Rowe consegue colocar sua misteriosa arma que bloqueia a força no farol e os Jedi não entendem o que está acontecendo. Mas o Leox saca. E isso é muito importante. Um civil percebeu que tem algo errado, enquanto os Jedi, cegos pela sua própria arrogância, não conseguem entender que existem coisas na galáxia que bloqueiam a força. Agora eles precisam aprender a viver sem essa habilidade. Eu também preciso falar dos outros tripulantes da nave. E aqui nave com N maiúsculo, porque eu tô falando da nave, do Leox, da Aff, do Geodo, que tem o nome de nave e não de nave, entendeu? Eu acho que não. A Aff continua incrível e a personalidade dela é essencial para manter todos focados em tentar resolver o problema. Assim, eles são uma família por causa dela, desse seu jeito de se importar com os outros, incluindo a própria nave, que é o lar deles. E a Aff mostra a sua ligação emocional com o seu lar. Agora, o Geodo, ele continua sendo um dos melhores personagens dessa saga. Ele é todo galanteador com uma mulher de outra nave, o que deixa a Aff incomodada porque ele não pode deixar a situação mais tensa do que já é. E o marido da mulher percebe qual é a dele. Ah, mas como se ele é uma pedra? Não me pergunte. Mas além disso, o Geodo tem o seu grande momento aqui e é lindo. Até porque está relacionado com um personagem insuportável que surge nesse livro para atrapalhar todo mundo. E falando do cenário da narrativa, é óbvio que todo esse conflito iria se passar próximo a Eiram e Eronor, dois planetas que já foram mencionados nessa trilogia e tem uma história bem complicada. Basicamente, Eiram e Eronor são dois planetas vizinhos que vivem conflitos há séculos e quando a paz é declarada, ela é muito delicada. E os Nihil se aproveitam disso. Então, o problema no farol da luz estelar acontecer quando o farol está em cima desses planetas é estratégico. A Estrela Cadente é um livro intenso que traz mensagens valiosas para os personagens e para o leitor. Como quando o Bell diz que pessoas que gostam de animais estão em maior contato com a força. Eu acho que é o tipo de mensagem que podemos levar para a vida. Respeitar todos os seres vivos e viver em harmonia com eles. Obviamente aqui ele está falando da brasa, que continua incrível e ninguém pode encostar um dedo nela. Também aponta que cada indivíduo é uma pequena centelha de uma grande consciência, um universo contemplando a si mesmo. E que você deve estar disposto a salvar outras pessoas e não só a si mesmo. O trabalho que nós fazemos é a serviço da República, para proteger aqueles que estariam indefesos se não fosse por nós. Apesar de todas as lições em relação a controlar suas emoções, o livro nos lembra que a nossa natureza mais básica vive para sempre dentro de nós. E que é compreensível um Jedi ter seus conflitos internos. O livro encerra essa trilogia de uma forma extremamente impactante. O momento mais trágico da Alta República acontece aqui e é difícil a gente aceitar que realmente aconteceu. E perceber que a arrogância dos Jedi fez os Nihil aumentarem a sua influência na galáxia. E ele meio que é também um encerramento da primeira fase da Alta República. Ele só não é um encerramento oficial porque nós ainda temos o último livro da trilogia jovem na ordem de leitura. Só que depois de uma obra tão visceral, é até difícil o livro que falta para dar um desfecho para a história ter o mesmo impacto. Graciosa até o fim. E isso foi o que eu achei de A Estrela Cadente, e assim nós terminamos a trilogia adulta da Alta República, e eu só tenho a dizer que assim, leem, gente, vocês precisam muito ler esse livro. Eu sei que assim, por ser o terceiro livro, eu tô indicando vocês a entrarem num esquema de pirâmide, né? Vocês são obrigados a ler os dois primeiros, mas assim, sério, esse livro, ele é incrível. Definitivamente é o meu livro favorito da Alta República até o momento, e ele assim, é chocante, é impactante, é trágico, é alegre, é emocionante, é tudo ao mesmo tempo, e ele acaba com você, mas você não consegue dizer que ele não é o seu favorito, porque ele é excelente. Então, assim, é isso, sabe? Agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram esse livro, ou se não leram, ficaram com vontade, o que estão achando dessa jornada pela Alta República, né? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima, e que a força esteja com vocês!